Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, é isso mesmo, hoje dia 13 de maio, dia, comemorado para os Pretos Velhos. É isso mesmo, dia 13 de maio, dia dos Pretos Velhos. E vamos falar um pouquinho, desta entidade, trazer aqui significados, enfim, vamos tentar abranger o máximo possível sobre essas entidades dentro dos terreiros de Umbanda, que são os nossos queridos, os nossos bons velhinhos, pretos velhos, que tem uma força incomparável e os seus trabalhos e os seus conselhos são mais do que extraordinários. Então peço aí a vocês que acompanhem esse vídeo do início ao fim, que você pode se surpreender e venha entender e conhecer um pouquinho mais sobre a Umbanda. E nesse vídeo direcionado aí aos pretos velhos, que hoje, dia 13 de maio, é um dia dedicado a eles. Então, adorei as almas e bora para o nosso conteúdo. Então, pessoal, para quem não sabe, no dia 13 de maio, é comemorado o Dia dos Pretos Velhos, para comemorar com festas as entidades que representam o quê? Velhos negros e negras. Os espíritos de antepassados, Eles são conhecidos como uma das entidades mais poderosas dentro da Umbanda. Não sei se você sabia. Carregando consigo, é claro, uma história de sabedoria, simplicidade e também de muito sofrimento. Todos os ensinamentos que eles trazem sobre a vida são frutos de obstáculos, superados com bastante fé e perseverança. A maioria dessas entidades eram escravos africanos. Lembrando que a maioria, nem sempre todas eram escravas, mas a maioria dessas entidades eram escravos africanos. Desta forma, o dia para celebrá-los é o 13 de maio. Pois foi a data em que ocorreu a abolição da escravatura aqui no Brasil, em 1888. Submetidos a castigos, trabalhos físicos e humilhações, eles tornaram-se espíritos evoluídos, que hoje auxiliam todos aqueles que precisam de ajuda e intercessão. É isso mesmo. Os pretos velhos, eles são muito conhecidos por ajudar em questões de saúde, seja física ou emocional, assim como também para encontrar emprego e unir família. Suas magias, chamadas de mirongas, são poderosíssimas e repletas, é claro, de mistérios milenares. Nas consultas, utilizam-se técnicas de benzimento e sugerem também banhos com ervas. Conhecem, assim como os caboclos, os segredos de uma infinidade de plantas. No entanto, é claro, as ervas que mais utilizam são o manjericão, para melhorar o padrão dos pensamentos, o alecrim, para ajudar em curas físicas diversas, a espada de São Jorge também para proteção espiritual, a arruda para o descarrego, e também o guiné para trabalhar com a prosperidade. Com seus cachimbos ou cigarros de palha, defumam as pessoas que com eles tomam passes. A ação do fogo e do fumo queima as energias pesadas, Para quem não sabe, acaba se enganando, achando que eles precisam do pito, ou seja, para sustentar, vamos dar um exemplo assim, algum vício. É no sopro, pessoal, da fumaça, que os seus inimigos vão. É um trecho de um dos pontos cantados nessa corrente dos pretos velhos. Eles possuem esse hábito de fumar ou pitar, como eles chamam, o cigarro de palha ou cachimbo, em memória também da época que viveram em cativeiro, e também carregam na fumaça os elementos deletérios para a limpeza espiritual das pessoas e a purificação também do próprio ambiente. E o café? O café é servido de várias formas e na maioria das vezes sem açúcar nos trabalhos, ajuda a dar movimento à vida das pessoas. Quanta gente já encontrou trabalho oferecendo ali um pouquinho de água preta ou café, para certos pretos velhos. No passe, o estalar dos dedos, também acionam energias que se encontram paradas no campo vibratório,
né, dos assistidos, ou seja, das pessoas. Então a gente tem aqui algumas coisas que os pretos velhos utilizam, né, nos seus trabalhos. Acabei de citar aqui as ervas, o café, né, que é muito utilizado, e também o famoso cachimbo, ou cigarro de palha, enfim. Olha, os pretos velhos, para quem não sabe, eles conhecem com profundidade a força de cada orixá. Embora, é claro, eles sejam mais relacionados a Obaloaê e Nanã. São divindades mais velhas nas religiões de matriz africana. Sabem, né, que são forças da natureza que, quando se encontram desequilibradas, causam problemas físicos e emocionais nos indivíduos. E é claro, eles movimentam com respeito às energias dessas expressões divinas, sem deixar de lado as rezas e ladainhas católicas e o poderoso rosário que protege os filhos de fé. Uma coisa também muito importante que devemos entender é por que os pretos velhos têm essa ligação com o catolicismo. Então, muitos pretos velhos têm esta ligação devido à própria época da escravidão, onde foram implantados na doutrina, né, africana, para muitos negros que pisaram aqui na época da escravatura, então foram implantados na doutrina deles também o catolicismo. E devido a isso, muitos negros, né, muitos pretos velhos, ainda têm também essa tradição do próprio catolicismo. Só para vocês terem noção, não são raros os médicos que já presenciaram o quê? Uma batida no chão com a bengala. Para que serve isso? Então, isso serve para espantar exército de espíritos perdidos que vinham atrapalhar um ritual. Então, quando um preto velho ele bate a bengala ali no chão, ele está espantando espíritos perdidos que atrapalham a gira, quiumbas, enfim. No plano espiritual, eles cuidam das crianças que desencarnaram antes de seus pais e também dos animais domésticos. É muito comum também, né, os pretos velhos, por cuidar das crianças que já desencarnaram, é muito comum na festa dos herês, né, na festa das crianças, terem a presença dos pretos velhos, porque eles também são considerados como os guardiões das crianças, tá certo? Olha, os pretos velhos, eles podem ser agrupados naqueles de Angola, Luanda, Guiné, Congo ou Aruanda. Não se trata, pessoal, de segmento geográfico, né, mas fundamentos nos campos de atuação. Geralmente se apresentam como pais ou mães velhos, mas também podem ser chamados de vovós e vovôs quando optam por formas anciãs, ou ainda também de tios ou tias quando escolhem vir em formas mais jovens, né? Suas cores, é claro, são o preto e o branco, e o dia consagrado a eles é na segunda-feira. Também devemos entender que no dia 13 de maio, as casas de Umbanda celebram esta linha, como eu falei para vocês, devido à abolição da escravatura. Mas também é comemorado o Dia dos Pretos Velhos no dia 26 de julho, né? Então a gente tem duas datas aí. Embora essas entidades elas sejam doces, não aceitam indisciplina, tampouco também falta de palavra. Mas o perdão, é claro, é uma grande característica, mostrando que mesmo vivendo o drama do cativeiro, ajudarão, inclusive, a seus algozes. A grande lição de um preto velho, aliás, está na verdadeira liberdade, tá bom? Entendam isso. Uma coisa importante que eu vou falar para vocês aqui também. Vamos lá. A saudação usada na Umbanda é adorei as almas aos pretos velhos, ou seja, salve os pretos velhos, adorei as almas, fazendo uma referência à sabedoria destas almas elevadas. Os pretos velhos são responsáveis também por cuidar das crianças e fazem parte de cerimônias de festas de Cosme e Damião. As comidas prediletas desta entidade são o café, bolo, o bolo de fubá, bolo de milho e outros alimentos naturais como batata doce, tapioca, mandioca e tudo que comiam na época do Brasil colonizado, inclusive até mesmo a própria feijoada. Suas velas são as preto e branco e o dia da semana é segunda-feira, como eu havia falado, né? Lembrando que mesmo sendo o dia de Exu e Obaloaê, sendo no mesmo dia de encaminhamento dos espíritos dos mortos. Os pretos velhos são também cultuados no Cruzeiro das Almas, dentro do cemitério, pois eles cuidam das almas desencarnadas em sofrimento, né, as quais ainda não compreenderam a condição de passagem para o mundo espiritual.
É isso mesmo, olha para você ver o tanto de informação que a gente trouxe aqui, né, falando um pouquinho sobre essas belas entidades, tá certo? Uma coisa que a gente deve levar em consideração, que eu havia falado para vocês, tá bom? Que nem sempre um preto velho, ele é um velho e nem sempre é um preto. Mas são entidades, são espíritos desencarnados que vêm nessa linha para nos trazer um conselho, uma palavra amiga. Enfim, porque devemos entender que a principal característica de um preto velho é a de um conselheiro. Para alguns são como psicólogos, amigos e confidentes. Para outros, é claro, são os que lutam contra o mal, né, com suas mirongas, banho de ervas, pontos ciscados, sempre protegidos, é claro, pelos Exus de lei. A figura de um preto velho representa a paciência, gente, a calma, que todos sempre devemos ter para evoluir espiritualmente, né? Essa é a sua principal mensagem. Ó, vou trazer aqui para vocês algumas coisas que você pode estar oferecendo aí aos pretos velhos, né? Nesta data, dia 13 de maio. Uma oferenda básica. É um copo de café, que de preferência que seja o primeiro café do dia. Coloca ali uma xícara e um copinho e uma vela branca, tá certo? Coloque a vela branca do lado do copo de café e sirva aos pretos velhos. Você pode estar fazendo isso na cozinha da sua casa, você pode estar fazendo isso na sala da sua casa, no lugar de sua preferência. Oferece aos bons velhinhos. Se optar também, você pode estar fazendo um pequeno bolo de fubá e colocando um pedacinho para ele ali também, né? Pede acalento, pede ajuda e simplesmente também não esqueça de agradecer, tá certo? Tá aí, pessoal, um pouquinho sobre essas belas entidades, essas maravilhosas entidades que são praticamente os patronos da Umbanda, tá certo? Espero que todos tenham gostado, entendido. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e também, se não é inscrito, se inscreva no canal. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês e, é claro, só os nossos pretos velhos. Adorei as almas.